Então vamos lá para o compilado de mais uma live. Mestre Arildo Cunha entrevistou o Emerson Henrique. O assunto foi alto rendimento e longevidade, na visão do pessoal da educação física. Vamos ver como é que foi essa live. Então tá. Aí vamos lá. É com vocês o show. Aí o Henrique mandou um áudio. Boa noite, galera. Me chamo Emerson Henrique, profissional de educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício, coach e treinador de CrossFit, faixa preta de luta livre e técnico de wrestling. Vamos lá, galera. Aí, Arildo, boa noite a todos. Aí, se a mulher do MC Henrique deixar, é você que comanda, falando pro mestre Arildo. Aí, o Arildo, obrigado, professor. Arildo Cunha é o entrevistador e MC Henrique é o entrevistado. Faço as perguntas. Começou com atraso, né? Foi marcado para 22 horas. Começou 22 e 21. Aí tá, Arildo Cunha é quem está com a chave do cabaré hoje. Aí o Renato. Francis Barramute, podemos fazer perguntas? Quem estava no comando era o Arildo, então quem decidia era ele, né? Aí ele mandou aqui um texto. Feita a apresentação, o professor Emerson Henrique irá falar um pouco sobre o alto rendimento e longevidade. Aí avisei o Renato que quem estava no comando era o Arildo. Aí hoje eu sou o marido, só concordo. Aí o Henrique, volta. Então vamos lá, o Renato pegou e correu, né? Aí o Arildo. Boa noite a todos, boa noite, professor Emerson, boa noite, França. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o alto rendimento, né, e sua longevidade, certo? Então, assim, hoje a gente está estreando como entrevistador, sou o professor Arildo Cunha, especialista em fisiologia do exercício, então a gente tem um pouco a contribuir. E assim, ao final a gente pode estar abrindo aí um momento para algumas questões, tá bom? E as colocações de vocês. Lembrando que aqui a gente vai, claro, trocar ideias, né? Colocar aquilo que a gente consegue expor de forma dominante, tá bom? Mas de antemão aqui ninguém é dono da verdade, ninguém é dono do conhecimento. É uma conversa aberta e todos nós estamos livres para que a gente possa contribuir, ok? Boa noite a todos. Professor Emerson, boa noite. Professor, dado o nosso tema, eu gostaria que o senhor comentasse, e aqui a gente já é conhecedor, a gente já sabe que o entrevistado ele pode responder de forma escrita ou de forma em áudio, tá bom? Então fique à vontade. Diante do tema, né, o alto rendimento e a longevidade, e qual a contribuição, né, do profissional da educação física nesse cenário, tá certo? Primeiro, professor Emerson, eu gostaria que o senhor pudesse conceituar o que é alto rendimento. Excelente, meu querido mestre Arildo. Vamos lá. Vamos para nossas conversas aqui paralelas. Aí de novo o cartaz do evento aqui. Professor Emerson, o que é alto rendimento? Aí o Henrique. O treinamento de alto rendimento pode trazer benefícios para a saúde física e mental do atleta, mas também pode provocar lesões, estafa, estresse e até burnout. Mentalidade de alto rendimento, que é a de sempre tentar se superar, pode ser aplicada na vida profissional, ajudando a manter a empregabilidade. Aí o Arildo. Certo, professor. Muito bom. A gente sabe que o alto rendimento, né, tem sim seus benefícios, certo? Mas também tem os seus malefícios, né? Traz prejuízo para aquele atleta praticante, né? Então, a gente sabe que não só traz benefícios, mas com ele também vem os prejuízos, né? Então, acaba que a gente só fica conhecendo do alto rendimento quando aquele atleta se destaca, né, e consegue ali representar bem, seja a modalidade qual for, e pouco se conhece sobre os
malefícios, né? Sobre os prejuízos do alto rendimento, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse assim, professor Emerson, quais os prejuízos que a prática de um treinamento de alto rendimento pode proporcionar, pode ocasionar a um praticante. Quem pode atingir o alto rendimento? Aí o Henrique, tipo de prática que pode se relacionar ao esporte espetáculo. Aí ele mandou um áudio. Vou tentar falar aqui, mas pela palavra, porque digitar aqui, digitar digitando muito lento. Cara, os maiores benefícios é os mal profissionais não qualificados que acabam usando mau uso de algumas substâncias que não é apto para o atleta de alto rendimento. Vejamos que o atleta de alto rendimento ele vem de ciclos de preparação física, né? E dentro disso tem um conjunto de profissionais, que é nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, e etc. Aí, certo, professor. Professor Emerson, quais são os principais princípios do alto rendimento? Aí faço as perguntas de longevidade no esporte, é o tema da live de hoje. Aí o Henrique mandou um áudio. Oferecer, supervisionar e oferecer. Aí ele apagou um e mandou um outro. Cara, também tem essa peculiaridade de fazer pegar um atleta, peso, altura, número de idade, trabalhar sobre isso, né? Questão fisiológica do aluno, né? Do atleta. Trabalho de carga, sobrecarga, potência máxima, levando a trabalho de velocidade. Que me fugiu a memória, eu acho que é tudo isso aí. E complementando, finalize com oferecer orientação e supervisão competentes. Impor honestidade no acordo, ou seja, justiça social no trabalho, manter registros precisos, imediatos e adequados. Aí o Arildo. Certo, professor Emerson. Perfeito. Claro, né, professor Emerson, a gente sabe que, considerando, né, os princípios do alto rendimento, a gente considera muito, né, a individualidade biológica da pessoa, a adaptação, a sobrecarga. São alguns componentes que a gente precisa trabalhar em cima do atleta, no caso, tá bom? Que é também o volume, a intensidade, né? A continuidade e a reversibilidade também. Quando a gente está trabalhando com, por exemplo, um aluno de modalidade de lutas, né? A gente precisa aplicar esses princípios, que em todo caso, né, a gente sabe que existe as categorias, existe o peso, a estatura, assim, né, toda uma condição em que precisa ser principalmente considerado essa individualidade biológica. Tá certo, professor? Excelente. Aí palmas aqui, professor Emerson. O que é longevidade? Aí o Arildo mandou um áudio. Professor Emerson, sobre longevidade, né? Existe a longevidade social, mas eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre a longevidade, né, de um atleta competidor, um atleta de alto rendimento, conhecendo e considerando o atleta especificamente de lutas de combate. É a capacidade de viver e vencer e vivenciar saúde, não é isso? Ó, o Fran mandou uma figurinha. Aí o Arildo. Certo, professor. Mas a gente pode estender mais, no caso,
colocando como exemplo, né, a longevidade de um atleta de lutas de combate. Vamos lá, Arildo. Eu tenho 2 atletas, né, que eu formei e tem um que eu já peguei em andamento. Tem 2 atletas, né? Vou citar um, é o meu aluno, meu atleta Paulo Arthur, né? Que começou comigo quando tinha 8 anos de idade e eu comecei a lapidar ele e logo em seguida ele passou para outro técnico, né? Foi o cubano. E lá eu aprendi muito sobre carga, sobre vivência a fisiológica do atleta, trabalhar a sobrecarga, que mais, que estamos fugindo da memória. E o outro atleta aqui é o que eu estou lapidando aqui, fazendo a preparação física dele de todos os dias, né? Tanto preparação física, né, como também para fazer um estudo mental corporal dele. E isso sem usar nenhum tipo de uso de substâncias proibidas, né? Está fazendo um trabalho trabalho com alimentação, trabalho de os fisioterapeutas e com a gente da área de educação para aumentar a qualidade de vida e potência dele, né? Para os combates de lutas. Se eu fugir um pouquinho do contexto aí, Arildo, tu me fala, tá? Porque a internet aqui tá muito escrota, depois que eu tô mandando áudio, eu digito aqui e tá desse jeito. Beleza? Certo, professor. Aí o Arildo mandou 2 áudios. A idade de um atleta, por exemplo, um atleta de luta de combate, né? Ela se nesse percurso de disputa, de treinabilidade, ele não sofrer nenhum acidente traumático que venha impedir por determinado tempo, né, essa recuperação dele, né, ele certamente terá uma atividade longínqua, né? Então a gente sabe que nós temos atleta, por exemplo, no MMA, que atinge uma idade, né, elevada. E, inclusive, professor, a gente está vendo ultimamente alguns atletas de modalidades de luta, de combate, como o boxe, o próprio MMA, né, que vem apresentando aí algumas lendas vivas, né? E no boxe nós estamos tendo de vez em quando as apresentações de lutadores que fizeram história, no caso Mike Tyson, né, do boxe, Holyfield, né? E até mesmo atletas, né, levando essa longevidade, né, do alto rendimento, assim como o Anderson Silva, né, que migrou do MMA, foi para o boxe também. Então essa longevidade esportiva, né, hoje ela está muito relativa, né, desde que o atleta não sofra nenhuma lesão que impeça de ele estender mais esse caminho, né, ele certamente atinge uma idade até acima dos 40, 50, próximo dos 60, né? A gente tem visto aí muitos atletas com uma idade considerada um pouco avançada, né, ainda representando na sua modalidade de luta de combate, né? E também, professor Emerson, assim, né, das suas colocações, perfeitamente direcionada, né, a gente fala ali do cidadão comum, né, que tem em relação ao conceito de longevidade, né, que certamente ele pratica, né, alguns pilares que deve ser considerado a amizade, né, o propósito de vida, a saúde mental, inclusive músculos, né. Hoje a gente sabe que na nossa área é muito indicado a prática da musculação para os senhores idosos, né? Na verdade, para todos, né? E isso promove a longevidade, né? Ou seja, né, dá mais qualidade de vida assim, né? Quando se trata de
conceito de longevidade para aquele cidadão comum, né? Aquele que não é o atleta de alto rendimento. Então, existem alguns pilares que nós precisamos considerar. Mas excelente colocação, professor. É isso mesmo, tá bom? Vamos em frente. Perfeito. O Arildo. Professor Henrique, no alto rendimento, as lutas de combate são consideradas esportes, por exemplo, o MMA? Aí o Henrique respondeu ao Arildo com áudio. Foi uma conversa que a gente ficou mais falando sobre esse assunto, né? Em tese, muitas vezes, o esporte de combate ele não é não considerado, aliás, é considerado um esporte, mas o MMA não, né? Porque o MMA é uma marca, né? Dentro dessa marca que vem uma metodologia da luta, né? Que é a luta mista, né? Luta de todas as artes em uma só. Eu acho que nessa questão de falar, eu acho que não tenho outra pessoa a não ser você para falar sobre esse assunto, porque Gabi, muitas vezes é você, porque a gente bateu muito nessa tecla, né, de se é ou não é de alto rendimento esporte de combate. Aí chamando para fazer as perguntas, aí o Renato mandou uma pergunta. Olá, professor Emerson, gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao esporte que o senhor pratica. Qual é a origem do CrossFit e inicialmente para que ele foi criado? Aí o Arildo. Certo, professor Henrique. Existe muito, né, essa especulação sobre o MMA, se é um esporte, se é apenas uma marca, mas ele atinge essas duas esferas, né? Tanto marca assim, né, MMA, Mixed Martial Arts, né, é o significado em português, mistura das artes marciais. Então, o MMA como um esporte que conta com as regras rígidas, né, e controla todos os danos, né, dali de forma profissional, onde sempre vai imperar, né, a questão ali da integridade do atleta, né, do lutador. E é exatamente isso que impede, né, essa prática de ser uma forma de violência gratuita, aberta, né? Apesar que a gente vê sempre, né, professor, em alguns combates de lutas, né, e realmente um momento ali de sangue, né, de totalmente violento, né? Mas sobretudo ali impera o profissionalismo, né? É impressionante como a gente vê no fechamento dessas lutas, desses combates, os caras estão lá se abraçando, respeitando mutuamente, né? E é isso que fica, né? Isso que registra, né? O profissionalismo, o respeito, né? E é isso que torna o MMA como esporte, né? Que hoje atrai, né? Inclusive, apesar da gente ver essa violência toda de forma gratuita ali na relação do combate, o MMA ainda é uma modalidade, né, mista, que ela traz menos prejuízo do que alguns esportes, por exemplo, né, o boxe. Você pode reparar que todo final de carreira de um lutador de boxe, ele desenvolve o Alzheimer, né, infelizmente, né. Então acaba que o MMA, apesar da sua violência em dados momentos, né, pode se estender para uma luta sangrenta e violenta também, como pode ser definida ali com um simples estrangulamento, né, ali uma asfixiação, e aí desacorda o lutador e pronto, acabou, em menos de um minuto. Então, para você ver como é um esporte tão surpreendente que deixa muito ali uma expectativa, né, na plateia, né, mas é muito interessante o MMA enquanto esporte. Boa noite, querido, fique à vontade. Aí o Jackson mandou um vídeo que não tem a ver com a live, né? Aí o Henrique respondeu ao Renato. Bom, muito bom. O CrossFit em si, o básico, adaptado, com profissionais qualificados, ele é excelente tanto para a criança quanto para os idosos. De tanto de levantar, né, fazer o agachamento,
né? Lógico que eles vão trabalhar muito mais com peso corporal do que a própria alguns acessórios, porque o CrossFit não tem maquinário, acessórios, né? De velocidade, trabalha ali com kettlebell bem leve, né? E criança tem que sim treinar CrossFit, porque é um trabalho funcional. Se você quiser complementar alguma coisa aí, mestre Arildo, pode ficar à vontade. Renato, professor, eu acho que eu acabei não esclarecendo qual seria a pergunta. A minha pergunta é a seguinte: qual a origem do CrossFit? Inicialmente, para que esse treinamento foi direcionado? Aí o Arildo. Boa pergunta do colega aí sobre a origem do CrossFit, né? E para que serve exatamente, né? Qual foi a necessidade de se criar? Então, a prática do CrossFit, né? A sua origem é quase idêntica a algumas outras modalidades, né? Por uma questão de ociosidade, mas ali nos anos de 1980, alguma coisa, né? E sempre, né, os nossos queridos americanos, né? Os caras saem na frente aí, igual a própria calistenia, né? Que foi desenvolvida também por militares, né? Mas especificamente, né, o CrossFit ele inicia exatamente nessa prática, né? E inicia sempre com ex-atletas, né? Ginastas, por exemplo, são pessoas que praticam bastante CrossFit. Então, de maneira que hoje, claro, as pessoas buscam como estilo de vida, né? E tem aí a sua identidade, né? Então, normalmente o praticante de CrossFit, ele não gosta muito de utilitários como máquina, né? E aqueles aparelhos que para eles podem ser meio monótono, né? O praticante de CrossFit é um cara que ele busca ali a mobilidade, a movimentação dele, exatamente para desafiar ali as suas capacidades, suas limitações. Mas é muito interessante, né? Normalmente essas modalidades são criadas para que se tire da ociosidade, né? Se possa ter mais possibilidades de a prática de um exercício, né? Para que você possa movimentar, né? É tão importante como, complementando o mestre Arildo aí, é tão importante como nos Estados Unidos, na Rússia, em todos outros países orientais, oriental também, eles trabalham o CrossFit nas escolas, o fundamento, né? Porque dali sai os atletas para todas as modalidades. Hoje fica muito fácil, né? Vamos dizer que o que a gente fazia na luta antigamente, que o França gosta de falar calistenia, né? É fácil dizer isso, mas não. Domingo agora teve um evento falando, foi os 3 mais citados, né? Foi o Strongman, né? Que é o trabalho de força bruta, né? Calistenia, que é o que é dentro da modalidade é Lapacu, né? E lá também tinha o CrossFit, né? Baseado nessa característica de trabalho corporal, né? Com acessórios. Assim como muitas modalidades, né, muitos estudos, né, tem ali no seu berço de origem, né, a Grécia, né? Então se refere muito à Grécia antiga, né? A gente entende como evolução dessas modalidades a partir do momento que a mídia ela interfere, né? Ou seja, trabalha, né, sua divulgação, trabalha a sua dimensão. Mas é exatamente isso. O CrossFit ele se relaciona um pouco com a calistenia, né?
que muito utilizado pelos militares, enfim. Hoje, se a gente fizer comparação de CrossFit com alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a gente vê que tem muita diferença, né? Igual a modalidade de musculação também, né? Que a gente via as condições totalmente, né, inapropriadas para essa prática, né? Mas sempre buscando ali uma condição de melhorar o condicionamento físico, tirar a ociosidade, né? A gente entende como evolução dessas práticas a necessidade, né, de você melhorar, de você desenvolver, praticar algo que te satisfaça, né? Então, o CrossFit recentemente está bem trabalhado, está bem evoluído, né? Mas teve a sua origem muito relacionado com a calistenia, né? Então, se confunde até, né, quando a pessoa está fazendo o CrossFit e tem ali o movimento da calistenia, né? Se a gente fosse comparar com modalidades de luta, né, que a gente sabe que é diferente, mas jiu-jitsu é quase parecido com luta livre é quase parecido com jiu-jitsu. Claro que tem suas diferenças, sim, técnicas, regras, né, mas tem a sua base, né, que é a descoberta, que é a prática, né? Mas é muito interessante a sua pergunta em relação ao CrossFit. Aí o Emerson mandou um vídeo. Aqui um áudio. Um dos maiores exemplos tá aí, ó. Aplicando o trabalho funcional, mas dentro da metodologia do CrossFit. Arildo Cunha, é você que termina a live. Já era 23h22. Aí o Emerson, vamos até 23h50. Aí o Arildo. Certo, professor Emerson. E aí o colega que fez a pergunta, né, que foi interessante sim, né? Hoje você pode ver, né, e perceber que qualquer modalidade, seja luta, né, modalidade de esporte, seja luta, seja musculação, os caras estão associando o fitness, né? Já vi aí placas em academias, o cara oferecendo boxe fit, né? Musculação fit, enfim, né? Os fit da vida aí, né? Então, o que leva, né? Se eu tenho, por exemplo, já o boxe e acrescento o fit, o que mudou, né? Às vezes só muda o nome ali, no que ele está colocando, que ele está apresentando, né? Então as pessoas impressionam, né, com certa nomenclatura, né? Mas o interessante é que tem busca, né? Apresenta-se algum diferencial às vezes em certas modalidades para você associar ao nome que está apresentando, para que se torne interessante, né? Se torne mais procurado. Isso é legal, isso é uma diversificação das modalidades que pode ser apresentado e nós temos público para tudo, né? Você inventar uma modalidade que há anos atrás chamava-se calistenia, né? E você apresentar como funcional, é vendido também como um treinamento funcional, né? Mas o que a gente vê muito por aí em práticas é treinamento funcional, né? Mas o que é exatamente o treinamento funcional? Né? Porque quando você associa algumas coisas com alguns acessórios, até mesmo equipamentos, né? E você relaciona o nome de treinamento funcional, acho que fica um pouco distante, né? Um pouco, a gente precisa medir exatamente, né? Treinamento funcional é trazer aquilo à funcionabilidade, né? O que está disfuncional precisa voltar à funcionabilidade. Por isso a terminologia treinamento funcional, ela deve trabalhar aquilo que está disfuncional. E o que está disfuncional? Porque muitas vezes você tem uma necessidade em membros superiores e você vai
desenvolver mais os membros inferiores, aí está incompatível, né? Então tem muitas terminologias aí que somente pressionam, mas na prática é um pouco acidentada. Positivo. Professor Henrique, um atleta de alto rendimento pode fazer reposição hormonal? Aí o Renato. Relacionado ao alto rendimento, como a tecnologia em seus acessórios vem contribuindo para a melhoria de performance no alto rendimento? O Arildo, excelente pergunta. Aí o Henrique. Arildo, cara, eu sou muito contra isso, entendeu? Porque jovem fazer reposição hormonal é complicado, mas pode. Ele pode sim, mas ele tem que estar dentro daqueles quadro clínico, né? Que o médico, né, está lá junto a ele para poder dar a dosagem certa, para voltar o estímulo, né? Se pode ser baixo, pode ser alta. E é assim. E o que eu posso dizer aqui, o atleta que se envolve com isso, ele é punido, claro. O atleta que de alto rendimento, ele tem que estar tomando suplemento. A diferença de suplemento para anabolizante é outra, né? Mas quando ele é prescrito pelo médico, é diferente. Eu lembro que aconteceu com o nosso amigo também da nossa área, o Brendo, aquele que tinha problema de vista, que ele tinha tomado um antibiótico. Ele tomou antibiótico e foi fazer uma competição internacional e deu DOP, né? Deu substância irregular. E eu acho que foi a época que ele ficou mais triste, né? Porque ele não foi porque ele quis, mas sim o remédio fez ele, como era um relaxante muscular, fez ele sair das Olimpíadas. Então, por aí a gente tira. Mas fundamentos mesmo de atletas tomar reposição hormonal, que eu não sou contra e também não sou a favor. Se você tiver alguma questão de falar sobre isso, fique à vontade. Se quiser explanar mais sobre esse assunto, né? Porque atletas de alto rendimento, ele tem ciclos, né? Um atleta olímpico, ele pode chegar, se ele começa com 8 anos de idade, ele tem 3 ciclos olímpicos para ele chegar em um. Perfeito, professor. Esses tempos são estimativas, né? A gente sabe que tem também atletas aí que chegam a disputar com uma idade um pouco avançada, né? A gente sabe que é um condicionamento diferente em relação a um jovem atleta. Então, existe essa disparidade na idade, né? Você pegar um atleta que está aí no primeiro ciclo olímpico, de repente você pega um que está fechando o ciclo dele lá, né? Terceiro ou quarto Olimpíada, né? Então já é uma disparidade na faixa etária, né? E isso, claro, interfere muito na fisiologia, que responde ao estímulo e ao esforço do corpo de cada um. É muito interessante, né, essa relação aí de ciclo. Bom, eu gosto de trabalhar com tecnologia, eu gosto de trabalhar com coisas. Antigamente a gente não tinha tanto recurso que a gente tem hoje, né? Até às vezes eu brinco, bagunço com alguns professores, alguns amigos da área, que ele está muito tecnológico, né? Mas existe a questão trabalho psicomotora, né? Hoje em dia a psicomotora, lembrei que a memória, mas coordenativo, né? Como o boxe, temos agora aquelas luzes luminárias, né? A gente trabalha a velocidade, reflexo e tudo mais dentro do coisa. Existe também aquelas... Hoje eu vi a natação, o professor aplicando aqueles paraquedas de corrida, os caras usavam para fazer baixar tempo.
Hoje eles estão usando dentro da piscina. Eu mesmo gosto de trabalhar com tecnologia, né? Tipo, o meu celular hoje eu trabalho com vários aplicativos, né? Desde a balança de biopedância a, a movimentos mecânicos, né? Então, eu gosto de trabalhar com tecnologia, né? A ciência todo dia ela lança uma coisa quando é estável, né? No outro dia ou então na outra semana ela está lançando outro artigo em cima daquele aspecto motor. Mestre Hildo, caso também você quiser complementar, que o especialista aqui é o senhor. Mestre em fisiologia é o senhor. Isso era muito recorrente, né, alguns anos atrás, mas também aconteceu agora recentemente, né, com o nosso atleta, né, o Galvão, né, que é o Mika Galvão, que também foi pego no doping, mas não é exatamente isso, né, que o atleta em sua sã consciência vai fazer isso. Hoje não dá mais para você fugir desses dopes, se é que você consegue desviar, né, dessa rota. Mas muitas vezes é por uma falta de atenção realmente, né, do treinador, da equipe ali que está ladeando esse atleta, que acaba recomendando um remédio, até mesmo um chá, né, que pode ter uma concentração de uma substância que pode ser considerada ilícita, né, então acaba comprometendo, né. E isso a história já apresentou muito, né, principalmente no futebol, né. A gente tinha alguns anos atrás ali, em se tratando de altitude, né, que os nossos jogadores de futebol, eles iam, por exemplo, jogar aqui na Colômbia, né, que é uma altitude, enfim, né, que eles precisavam de balões de gás, né, e lá ainda tomava um pouquinho do chá. Agora imagina qual é a composição desse chá para você aguentar uma temperatura, né, e uma altitude lá onde eles ficavam, né, para poder o cara sustentar uma condição física, né? E aí que a gente entra muito no mérito da fisiologia, né? Lembro também que alguns anos atrás, os nossos lutadores, né, os caras que iam lá para o Japão, então os caras precisavam de um certo tempo para se adaptar à questão do fuso horário, né? A questão da alimentação e muito cuidado, né, com suplementação, com o fator hormonal, porque isso interfere muito. Então, eles sofriam muito, né? Aí nos anos 80, anos 90, né? Sofria-se muito com essas situações de adaptação, né? E aí, normalmente, os jogadores, os atletas eram pegos nesses doping, né? Por uma questão de adaptação, né? Ao ambiente, ao meio. Recente mesmo, vamos fazer duas comparações. Vamos lá. O Ronaldo Fenômeno. Quando ele jogava no Brasil, ele tinha uma massa muscular mediana. Sempre ele foi aquele cara quadrado, né? Aquele cara quadradinho, beleza. O cara sempre foi um cara sempre pesado da média para ter aquele tipo de arranque. Neymar começou a ter lesão após sair do Brasil, começar a competir fora, pelo volume de quê? De massa muscular, outra coisa que não é o biotipo dele. Ele já é aquele cara, o falso magro. Vamos dizer assim, em termos, vamos voltar aqui pro termo aqui natural para a galera entender, né? Então, temos no futebol, aí vamos voltar para a luta. O Vitor Belfort parou de tomar hormônio, o que aconteceu? Caiu muito, né? Anderson Silva, depois daquela quebra do pé da canela dele, recuperou, mas a recuperação foi feito trabalho em cima de hormônio. Então, cara, é muito, não tem como dizer assim qual é um ponto exato, certo, sobre esses assuntos, digamos, da idade, né? Então,
Um jovem, um jovem de 20 anos hoje, ele, a gente vai fazer uma pesquisa com ele, ele tá com uma idade de 50 e poucos anos. Um jovem de 20 anos vai fazer uma avaliação, ele está ali com uma porcentagem ali muito maior e tá dando uma idade de 50 e poucos anos. Esses números é alarmante mesmo, né, comprovado cientificamente sobre esses assuntos. Vou fazer minha última pergunta. Correlacionada aos aspectos motores e psicossociais, quais as consequências da transposição de etapas na maturação de um atleta podem ocasionar? O Henrique mandou um vídeo. Aí, olha o vídeo. Acho que foi o Renato que mandou. Ah, tá. Aí o Renato: não entendi. Estou falando em pular etapas da maturação. Vou te dar um exemplo. Tu tem um atleta muito bom de luta, que é nossa área, né? E tu resolve colocar ele numa categoria de cima. Por que você acha que ele tem um nível técnico bom? Aí o Arildo respondeu pro Renato. Então, a própria história nos mostra. Poxa, em se tratando de tecnologia, né, envolvida ou desempenhando o seu papel dentro do esporte, né, hoje a gente não consegue imaginar, né, ali a ausência dessa tecnologia no cenário esportivo. Então, a própria história nos mostra isso, né? Vou colocar aqui de modo geral no esporte. Por exemplo, a gente tinha muita dúvida quando um jogador, vou trazer aqui no futebol, batia ali o pênalti, de repente pegava no travessão, né, que era a parte superior ali, e batia às vezes dentro do gol, né, dentro do gol, e a bola vinha para fora, né, e por ter vindo para fora, dava a impressão de que não foi gol, a bola não entrou, não balançou a rede, né. Então, uma das tecnologias que é muito utilizada no esporte é esse tira-tema, né? Que são aquelas câmeras colocadas bem ali no pé e no alto da trave, que acaba tirando essa dúvida, né? Hoje nós temos o recurso do VAR, por exemplo, né? Exatamente para tirar também essas dúvidas. Foi ou não foi? Aconteceu ou não aconteceu, né? E as histórias, por exemplo, em Copa do Mundo, como nós tivemos, acho que foi na Copa de... bom, não lembro o ano, mas ali o Maradona, quando ele subiu para cabecear uma bola, era Argentina e Alemanha, né? Acho que foi disputar uma bola com Schumacher, que era o goleiro da Alemanha, né? Lá ele tocou a mão dele primeiro do que o goleiro e acabou sendo boicoado, né? Se naquele tempo a tecnologia estivesse atuando como hoje ela atua no esporte, né? E eu estou falando sobre futebol, provavelmente, né, essa história teria tido um fechamento diferente, né? Então, hoje a tecnologia é indispensável no meio do esporte, né? E trazendo para o nosso alto rendimento é exatamente isso, melhorar, supercondicionar, né, o rendimento do atleta, né? Você vê que esses exames aí de alto rendimento em que os atletas são submetidos exatamente para aumentar a performance dele, né? Então a tecnologia está aí utilizando, né, os seus materiais, os seus meios, né? Seja ela na modalidade de natação, de atletismo, né, propriamente na luta, né? Então, por exemplo, a gente vê em algumas situações já um robô desempenhando totalmente o papel de um lutador, né? E treinando com outro lutador, né? Então, a gente vê que a tecnologia está assim de forma atuante, né, e influenciando aí os resultados no alto rendimento, né? Além de os preceitos ali bem básicos, onde um atleta de alto rendimento é submetido, né?
questão respiratória, velocidade, tudo isso, frequência cardíaca, enfim, são esses atributos, né, que a tecnologia confere ali no alto rendimento. Pô, muito obrigado por essa pergunta, super interessante. Renato Lima, o que isso pode afetar no desenvolvimento dos aspectos motores e psíquicos desse atleta? Aí o Emerson mandou 2 áudios respondendo ao Renato. Cara, tá aí um atleta que luta na categoria dele, acima, o Mica Galvão. O do cara é pra ser estudado, ser falado, comentado aqui, né? E a questão de colocar atleta, digamos, um atleta, aí tá recebendo um atleta de luta, né? Um atleta de luta, de MMA. O cara tem um cinturão aqui no peso galo e eu quero substituir a carga dele para uma categoria acima. Eu tenho que ter certeza absolutamente que ele está preparado para chegar lá, porque casualmente chegue lá, ele teria uma derrota, aí que vem aquele caso, né? A frustração, o que mais? Ele vem desanimar e acabou a carreira do atleta, né? Mas Arioldo, se quiser complementar aí, fica à vontade. Que essa parte exclusivamente, cara, acontece muito no meio da luta de combate, né? De eu sei meu atleta tá bom, não sei o que, vou subir ele, né? E chega lá, dá aquela frustração no atleta. Eu já vi muito isso acontecer nas lutas de solos aqui, nos campeonatos que eu frequento, de luta, de jiu-jitsu, luta livre, de outras modalidades, boxe e Muay Thai. Eu vejo muito acontecer isso, né? Eu acho que é isso que é a tua questão que quer saber, não é isso? Vou contribuir um pouquinho aqui nesse sentido, colega. É claro que quando a gente fala de um atleta, de qualquer maneira a gente precisa considerar a faixa etária dele, né? Ou categoria, a gente pode classificar dessa forma também. Então, veja bem, se a gente pega... eu vou colocar exemplos aqui. Imagina que você tem um atleta aí que já é tricampeão, bicampeão, enfim, uma modalidade, e de repente você pega um camaradinho que está iniciando, né? Puxa vida, né? Que coisa. Então, já é uma disparidade, né? Você colocar um iniciante para combater ali, para disputar com um cara que já é experiente, né? Então, isso conta muito, né? Mas seria queimar etapas, né? Quando você pode trabalhar o equilíbrio, né? Quando você pode experimentar o seu atleta, que você pode ofertar para ele, oferecer para ele uma disputa de condições iguais e ideais, isso vai fortalecendo cada vez mais. Claro que no aspecto psicossocial para ele, isso pode, se for de forma negativa, né? Onde ele não consiga desvencilhar, se ele não consiga superar, isso traz um prejuízo psicológico muito grande, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente torce muito para colegas nossos que se dão bem, de repente você já quer colocar ele numa condição lá em cima, que a gente sabe que ele não está preparado, e de repente você acaba frustrando, né? Medindo aqui em esporte paralelo, a gente vê aí um jogador de futebol de base, né, que está arrebentando, e aí os caras começam a comentar, vem aí uma promessa no futebol, vem aí não sei o que e tal. Então os caras começam a tecer comentários que tá muito além, né, do psique do atleta, né, que ele não consegue assumir, que ele não consegue assimilar ali o nível de responsabilidade que querem colocar ele, né, ou apresentar para ele, e é complicado. Então você muitas vezes acaba frustrando, né? Você acaba nessa tentativa de transpor, né? De queimar a fase, você acaba, infelizmente, né? Promovendo até, quem sabe, a
parada, né, dessa carreira, parada desse trajeto aí desse atleta, né? É bem complicado isso. A gente sabe que existe isso, mas infelizmente nesse sentido aí traz muito prejuízo, né? Físico, né? É, psicológico, né? E socialmente, muitas vezes as pessoas acabam se fechando, né? Se recolhendo ali, e ficando na sua bolha porque ele entende que ele não correspondeu, né? Não, infelizmente, não superou o que lhe foi apresentado e acaba frustrando realmente. Então, é perigoso, né? Queimar essas etapas, é muito perigoso. Hoje, dentro do nosso estado do Amazonas, não tem uma equipe que vá abranger tudo isso, entendeu? Trabalho psicológico, trabalho nutricional, né? Trabalho focado para o esporte. Hoje não tem uma equipe voltada com isso, entendeu? Uma equipe disciplinar, não tem. Se tiver, assim, eu não tenho ciência disso. Tá, mas não existe hoje uma equipe que faça esse tipo de trabalho. Aí o Arildo, você pode fazer a devolutiva, réplica? Aí o Emerson respondendo ao Renato. Em 2024 fiz trabalhei sendo auxiliar do preparador físico lá no Nacional, e não é só no meio da luta também, que também não tem na, na classe esportiva de futebol. Passamos uma fase meio complicada, né, no Nacional, no Barezão. Tipo, os atletas chegaram, fizeram preparação física excelente, faziam 2 períodos de treino, e sendo que aparo psicológico eles não tinham. Eles tinham aparo nutricional, preparação física, mas aparo psicológico eles não tinham, né? Aí começaram a ganhar, começaram a perder, começaram a empatar, ganhavam, perdiam, empatavam. Então, sim, acabaram abalando muito o psicológico do pessoal, dos jogadores, entendeu? Então, através disso, que aqui em Manaus eu não vejo uma equipe que tenha isso. Se tem, a gente desconhece, né? Mas fora do Brasil, tem das escolas da ESA ali, do Exército. Eles estão trabalhando, estão fazendo pesquisa com os atletas de alto rendimento. Eles estão trazendo a galera de alto rendimento para fazer estudos sobre eles, né? Para quem não sabe, a galera que é de alto rendimento, que tem índice olímpico, todos são sargentos, oficiais do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. E lá, sim, tem uma estrutura de tudo. Na verdade, são dois caminhos, né? Ou se dá bem ou se dá mal. Então, imagine que você pega aí um jovenzinho que está em pleno desenvolvimento, né? Neuromuscular, massa óssea, enfim, está em pleno desenvolvimento. Aí, de repente, você pega já uma pessoa mais desenvolvida, né? Bem mais formada no aspecto físico. Então, a gente já tem uma disparidade aí de estrutura, né? Estrutura física, né? Sem contar com a experiência, né? Então, claro que traz prejuízo, né? Nas articulações. Imagina um jogador de futebol aí batendo de frente, né, com o muro, né? Quem é que vai se arrebentar, né? O jogador ou o muro? Então, esses aspectos trazem muito prejuízo físico também, além de o aspecto psicológico, né? Pelo fato de você não conseguir superar, pelo fato de você sofrer uma derrota, né? Então isso traz muito prejuízo psicológico, né? Porque realmente você não superou, né? Infelizmente você não conseguiu, tá bom? Então a gente acaba em certos momentos travando, né?
tirando a possibilidade de uma pessoa, de um atleta, né, poder ter uma longevidade na sua área. Foi o que a gente falou lá em cima, né? Mas muito obrigado pela tua pergunta. Eu gostaria de ouvir aí o seu retorno, de ler algo escrito que você possa concordar ou discordar, porque a gente possa harmonicamente entrar em consenso aqui, tá certo? Muito embora os pontos de vista são diferentes, mas mesmo assim, obrigado aí pelas tuas perguntas, tá bom? Aí, ô Henrique. Bom, galera, nesse momento preciso me despedir de vocês aqui porque amanhã eu tenho uma rotina muito longa. Lembrando que sexta-feira. Renato, bom, somente queria agradecer o retorno dado pelo entrevistado, dizer que foi grande avalia para todos nós essa entrevista. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Aí, Henrique, eu que te agradeço por perguntar perguntas sábias e que a maioria tem dúvidas sobre esse assunto, baseado em artigos e alguns trabalhos científicos. Valeu, que Deus abençoe todos, um bom descanso, vamos que vamos. Aí o Arildo. Novo, obrigado. Os prejuízos, né, de modo geral, os traumas, né, tanto no aspecto físico, né, no aspecto motor, como você coloca, e psíquico também, né? Então, me lembro agora de um fato que ocorreu acho que foi na Olimpíada que foi realizada aqui no Brasil, né? Não sei se foi em 2010 ou 2014, onde um atleta que ele era da modalidade de ginástica, né, com um salto sobre o cavalo. Então esse cara fez a corrida dele, ele pulou sobre o cavalo, fez o giro dele, ele caiu em pé. Mas no que ele caiu em pé, fraturou a tíbia e a fíbula dele, né? Então ele fraturou ali o osso da perna, os ossos da perna, né? E naquele exato momento, a câmera pegou ali o rosto do técnico dele, que estava mais frustrado que o próprio atleta, né? Então a gente vê que esses acidentes, né, acontecem, que esses prejuízos eles vêm, né? E não importa a fase, nem condições, né? Mas ali, naquele exato momento, né, as pessoas estavam comentando, né, os próprios comentaristas, né, falando que o próprio estresse, né, acaba trazendo ali, né, uma condição negativa, uma condição de fragilidade, e gerou lá aquela situação onde o atleta fraturou simultaneamente a tíbia e a fíbula, né? Então foi algo que eu fiquei espantoso, né? Aí a gente fica imaginando assim, pô, um atleta olímpico, né, que é de alto rendimento. Mas exatamente, né? Quanto mais a gente se expõe, mais a gente aumenta a nossa treinabilidade, mais a gente se expõe aos acidentes, né? E quando eu falei lá uma relação de qual esporte que é mais violento, né? Se é o MMA, o boxe, né? E foi julgado o boxe, mas também o automobilismo, né? Você vê que quando tem cada acidente, os próprios pilotos saem ali, quando não morre, sai queimado, enfim, sofre acidente, coisa séria, né? E o ciclismo, quando uma bicicleta cai, é um atropelo total, né? Então, a gente pode ver que todos os esportes, eles oferecem acidentes, né? Não tem como evitar, né? Pode não acontecer, pode acontecer. Na medida que o atleta se expõe, ele está afadado a sofrer um acidente, né? De novo, obrigado aí pela sua pergunta. Eu queria ver uma das suas réplicas aí para a gente harmonizar. Henrique, meus professores e mestre Arildo, muito obrigado. Meu professor e mestre Arildo, muito obrigado, agradeço sempre, gratidão, pois querendo ou não, você é o cara aqui sempre está comigo nas pesquisas e dúvidas, na área de educação física. Obrigado, mestre. Arildo, professor Henrique, obrigado pela sua disponibilidade, penso que foi a primeira entrevista que passou da meia-noite, com certeza. Professor Henrique, deu uma risada. Obrigado, querido, precisamos de mais conteúdo na área de saúde e esporte. Henrique, eu agradeço também França, o presidente do Cabaré do Nego Velho, por mais uma entrevista show de bola e fascinante sobre o alto rendimento. Certeza que as pessoas vão procurar mais ver e ler artigos esportivos. Renato,
Só para esclarecer, hoje estou na área de saúde, mas sou formado em educação física. Boa noite a todos. O Henrique. Marcar uma próxima entrevista, professor acho que é Arildo, falar sobre a importância da atividade física nos dias de hoje para os jovens de 30 e 45 anos e do uso excessivo de hormônios. Renato, educação física também é da área da saúde. Somos capacitados e prevemos saúde. Renato Lima, de fato. Aqui foi o Henrique falando. Aí o Arildo. A educação física é muito, faz parte e está inserida na área de saúde. Temos nosso nível, escala e código na área de saúde. Aí o Henrique mandou aqui uma imagem, acho que é alusiva a alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, deve ser isso. Aí eu entrei, o que eu perdi, eu estava ocupado. Aí o Henrique respondeu para o Renato. Agora, se você trocou a educação física para enfermagem ou está fazendo medicina, tranquilo, estamos juntos promovendo saúde ao próximo. Aí vou começar ao acampamento, que é acompanhamento. Arildo, vamos até a hora que você quiser. Henrique, boa noite, meus amigos, minha esposa já está falando. O Henrique mandou uma figurinha interessante. O Arildo, hoje paramos por aqui, grato pelo momento. Aí fotos, considerações finais. O Renato, não sou amigo, sou o primeiro profissional de educação física, administrador de uma clínica médica. O Arildo, está encerrada a entrevista. Obrigado, mestre França, professor Emerson. O Renato, mas educação física sempre abraços e boa noite. O Henrique, top demais, que bom que você está abrindo as portas, fico muito feliz em saber que um profissional de educação física, ficou um pouco sem sentido. Aí respondeu o Arildo, gratidão meu querido professor Arildo França, mais uma vez, valeu, muito obrigado, espero contribuir muitas vezes aí com o grupo. Aí o Arildo, isso mostra também que o profissional de educação física pode alcançar. Parabéns, meu amigo, nosso campo profissional é muito amplo, boa noite a todos. Com essas palavras, do ponto, que é do por encerrado mais uma live de liso, aqui no Cabaré do Nego Velho. Aí eu mandei um áudio. Mais uma live para conta, mestre Arildo, né, estreou como entrevistador, entrevistando o coach Emerson Henrique, né, o assunto sobre a questão aí do alto desempenho. Eu pedi para o pessoal que está mais velho aí, né, o pessoal não acompanha a live, vou acompanhar agora, tá, mas tenho certeza que o mestre Arildo foi muito bem nas perguntas, pelo que eu estou vendo aqui. Mestre Renato também teve uma participação, que também é profissional de educação física, deve ter sido uma live um pouquinho mais técnica, tá? Então agradeço a todos, obrigado, mestre Arildo, tá? Show, sempre eu aprendo quando eu lhe ouço. Henrique já é conhecidíssimo aqui do Cabaré, tanto como entrevistador, como entrevistado, já fiz até debate aqui com a gente, um cara que sempre contribui no Cabaré. Agradeço ao entrevistador e ao entrevistado. E com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Aí, Arildo, o último apaga a luz. Aí uma saudação, aí eu mandei um vídeo. Mais uma live para conta, estreia do mestre Arildo como entrevistador. Entrevistou o professor Emerson Henrique, aí na parte de alto desempenho, né, na visão da educação física. Live excelente, né, não acompanhei, né, o entrevistador hoje foi o mestre Arildo, né, mas tanto ele quanto o entrevistado são qualificados no assunto, né. Com certeza a live foi show, tá? Agradecer aos dois e parabenizar o mestre Arildo aí pela excelente estreia como entrevistador aqui no grupo. O Emerson já é conhecido aqui, né? Já entrevistou, já fez debate, é um cara que está sempre contribuindo no Cabaré, e eu agradeço aos dois. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Aí o Tony mandou. É isso, concluiu. Bom, pessoal, esse aí foi o final do compilado de mais uma live aqui do Cabaré do Nego Velho. Mestre Arildo estreou como entrevistador, né? Entrevistou aí o Emerson Henrique sobre o tema aí do alto rendimento e da longevidade aí nos esportes. Live muito boa, uma boa estreia do mestre Arildo, né? Fez boas perguntas, e o Emerson também qualificado, né? Respondeu de forma técnica. Boa participação do Renato e de alguns outros amigos aqui do Cabaré. Então, com essas palavras, dou por encerrado mais um compilado de uma live de liso
aqui no Cabaré do Nego Velho. E vamos lá.